Antes de começar o vídeo, eu já quero vir pedindo um pouco de desculpas aqui pra vocês. Principalmente pra você, torcedor, que tá comemorando, feliz aí, animado, essa vitória do Dragão em cima do Morrinhos por 2 a 0. Se você tá comemorando, tá feliz, tá pulando aí de alegria e tal, você tem todo o direito do mundo. E beleza, tá tudo certo, você tem o direito de ficar feliz com essa vitória do Atlético. Eu, particularmente, não vou vir aqui e ficar enaltecendo uma vitória realizada num jogo praticamente treino contra uma equipe que só teve 2 vitórias nesse campeonato. Ironicamente, foram 2 goleadas por 4 a 0 que o Morrinhos teve. E a última vitória foi na 5ª rodada do Goianão, um 4 a 0 em cima exatamente do Goiânia, que meteu 4 a 2 na gente. Então, eu não vou ficar aqui enaltecendo a vitória do Atlético, porque na minha opinião, vencer por 2 a 0 o fraquíssimo time do Morrinhos, com todo respeito à equipe do Morrinhos, não é abaixo da obrigação do Atlético. Principalmente dado a configuração que o jogo foi e a quantidade absurdamente ridícula de chances que o Atlético teve de fazer gols. Jogos como esse deixam claro que o Atlético tem um problema seríssimo de finalização. Contra o Morrinhos hoje, era para o Atlético ter feito um 6 a 0 brincando. Jogo treino mesmo. O Atlético veio a campo da seguinte maneira: o Ronaldo no gol, Ramon e Gazal na zaga, nas laterais Jefferson e Rodrigo Soares. Até aí tudo normal. No meio, tivemos o Haldney, o Eduardo Souza escalou o Haldney no primeiro volante, ok. Aí o Moraes como segundo volante e o Shailon na frente. E aí, como a gente tá sem centroavante, porque os dois estão quebrados, o Viseu e o Igor Torres, os dois estão quebrados, e pelo menos graças a Deus o Igor Torres e o Viseu aparentemente estão em boa fase de recuperação, devem voltar em no máximo 20 dias. A gente veio com o Luiz Fernando como centroavante de ofício ali, né? O centroavante, o 9. E aí nas pontas Ayrton e o Bruno Tubarão, que finalmente foi escalado nesse time como o jogador que ele é. Um atacante. Ele é um ponta, um atacante, segundo atacante. Ele não é meia, muito menos volante. O Moraes também não. Mas assim, eu não entendo o Eduardo Souza por que não entrar com 2 volantes, como o Atlético jogou o ano passado inteiro. O defeito do Atlético não foi a formação tática com 2 volantes. O problema do Atlético era que os volantes eram ruins. E eu não tô falando de todos. Claro, a gente tinha o Marlon Freitas, que veio em alguns jogos em boa fase, em outros jogos não jogava tão bem. A gente tinha o maravilhoso Baralhas, que tá tendo problemas lá no Inter, mas isso aí é problema dele agora, né? Não tá mais aqui no Atlético, então não é mais problema nosso. Mas a gente tinha alguns jogadores ruins, como por exemplo o péssimo William Maranhão, que era um volante que só dava dor de cabeça. Um volante que não sabia marcar, que era expulso, tomava cartão direto, também não é mais problema nosso. Mas a gente tem um bom volante disponível para jogar, jovem e veloz, eficiente, que é o Thiago Medeiros. Por que não jogar com o Thiago Medeiros? Aí você pode falar assim: ah, ele tá querendo jogar com um segundo volante que seja um meia de articulação. Tudo bem, beleza, mas o Moraes não é isso. E nós não temos esse meia. Nós não temos esse volante com essa característica. Marlon Freitas e Baralhas se mandaram. Eles tinham um pouco dessa característica. O Marlon Freitas um pouco mais. O Baralhas nem tanto. E agora a gente não tem, cara. Então, já que a gente não tem jogadores com essa característica, vamos colocar na posição de volante quem é de fato volante, que é o Thiago Medeiros. Mas beleza, ele entrou com o Moraes. E na boa, num jogo como esse contra o Morrinhos, uma equipe extremamente frágil, a qual só teve oportunidade de finalização de fora da área, em chutes arriscados da intermediária ali, então realmente não faz muita diferença. Mas contra uma equipe muito mais qualificada, se você entrar com o Moraes ali no meio, você vai perder muito da sua eficiência defensiva, porque o Moraes não é um marcador, ele não é um volante, ele é um ponta esquerda, ou no máximo um lateral esquerdo, com características mais ofensivas, não é marcador. Beleza? Dito isso, fomos pro jogo contra o Morrinhos, e aí o que se viu foi um jogo treino.
A equipe tentando se encontrar com aquela formação que veio, né, com o Moraes no meio. O Morrinhos não tinha força ofensiva. O Atlético, quando podia e tinha as articulações de jogadas, finalizava de fora da área. Dessa forma, chutou vários chutes no meio do gol para facilitar a defesa do goleiro adversário, mas armava as jogadas. Claro, a defesa do Morrinhos era uma mãe. É um jogo muito fácil, uma articulação muito fácil. O Bruno Tubarão fez uma boa partida na posição que ele tem que jogar. Fez um ótimo primeiro tempo. O time em si fez um ótimo primeiro tempo, mas dadas as características do adversário. Um time bem abaixo tecnicamente, bem abaixo na questão de qualificação tática e técnica. Nosso time é muito superior. E aí, com isso, impôs a sua superioridade. Mesmo assim, ficamos no 0 a 0 no primeiro tempo. Segundo tempo veio. E aí, o Eduardo Souza tirou o Jefferson, deslocou o Moraes para a posição que ele tem que ficar, que é a lateral esquerda, e colocou o Daniel como um centroavante, que de fato é o que o Daniel é, um centroavante. E logo no começo houve o pênalti, né? Teve o pênalti ali em cima do Moraes. O jogador do Morrinhos vai de forma atabalhoada em cima do Moraes, faz o pênalti. Achei até, claro, o Moraes deu uma valorizada, mas foi pênalti sim. Aí teve aquela situação do jogador do Morrinhos, que acabou tendo um mal súbito. Ele desmaiou, a ambulância veio, o pessoal conseguiu reanimá-lo. Aparentemente ele está bem. Ainda não tive as últimas notícias sobre a situação do jogador, mas me pareceu que ele saiu até consciente de campo. A ambulância pegou ele saiu consciente. Então, graças a Deus, não tivemos uma tragédia na Scioli, né? Beleza, 10 minutos, né, do segundo tempo, cobrança do pênalti do Shailon no meio do gol. 1 a 0 pro Atlético, coisa que já deveria ter acontecido lá no primeiro tempo, com a quantidade absurda de chances que o Atlético teve e de chutes de fora da área que o Atlético finalizou. E claro, sem esquecer o gol anulado, né, do Luiz Fernando, um gol de letra, que foi um golaço, mas anulado. E também a cabeçada do Moraes, que foi uma defesaça do goleiro do Morrinhos. Isso no primeiro tempo. Segundo tempo veio com essa substituição, tirou o Jefferson, que não fazia um bom jogo. Mesmo uma equipe de qualificação bem abaixo da do Atlético, o Jefferson me parecia muito abaixo dos outros jogadores. Eu vejo como correta a substituição do Eduardo Souza. E aí o Atlético cresceu demais no jogo. Cresceu demais. O Bruno Tubarão pelo lado esquerdo fez um ótimo jogo. Com a entrada do Daniel, o Luiz Fernando ficou com mais mobilidade, flutuando do lado direito, do lado esquerdo. E aí o Ayrton também pôde fazer suas jogadas. Posteriormente o Kelvin também entrou, mas antes disso, inclusive, uma jogada do lado esquerdo do Bruno Tubarão, cruzamento e o gol de cabeça do Ayrton, que eu venho criticando há alguns jogos, porque não vem fazendo bons jogos, vem tendo um desempenho abaixo, inclusive do Kelvin, né, que foi um dos que entraram na partida. Mas foi lá e fez o que tem que fazer em jogos desse nível, em jogos contra uma equipe inferior tecnicamente. Foi lá e fez o gol. Então, fez o 2 a 0 e com isso o Atlético controlou o jogo. Poderia ter feito 3, 4, o Daniel saiu na cara do gol, o Kelvin saiu na cara do gol, o Shailon fez um gol e acabou anulado. Então assim, o Atlético criou uma caralhada de oportunidades para fazer gol, deveria ter feito mais gols, mas fez aquilo que se espera de um time superior enfrentando uma equipe de menor nível técnico e nível tático, que no caso é o Morrinhos. Claro, repito, com todo respeito ao Morrinhos. Mas eu não vou sair daqui comemorando essa vitória, porque isso é a obrigação de uma equipe que deseja ser campeã do torneio qual está participando. É mostrar a sua imposição, a imposição técnica, tática, física durante o jogo, para poder vencer essas equipes inferiores, equipes de interior, né, equipes que têm uma estrutura menor do que a nossa. O Morrinho só tem, como eu falei, só tem 2 vitórias e ironicamente 2 goleadas, e venceu o Goiânia, que venceu a gente. Agora o que tem que ser avaliado essas oportunidades não podem ser perdidas em um jogo mais complicado, contra um Goiás, contra um Vila Nova, contra um Goiânia, que mesmo sendo um time, como eu falei, com algumas limitações, foi um clássico que o Atlético abriu mão de jogar. Abriu mão de ter o desempenho que realmente precisa ter em equipes mais limitadas do que o próprio Atlético. O Atlético não pode se deixar
dominar por uma equipe inferior a ele, como foi o caso do Goiânia. Hoje não aconteceu, muito pelo contrário, o Atlético predominou no jogo, o Morrinhos não teve a bola e com isso conseguiu uma vitória fácil, que poderia ter sido muito maior. E aí vamos ver como é que agora a equipe respira com essa vitória e como é que ela sai para enfrentar, né, os próximos adversários nas últimas rodadas aí dessa primeira fase do Goianão. Detalhe, só por critério de curiosidade, o Goiânia, que goleou a gente por 4-2, saiu para jogar contra o Craque lá em Catalão e perdeu de 3-0. Mesmo com a vitória, o Atlético continua em segundo colocado, porque o Goiás também venceu por 2-0, inclusive venceu o Goianésia, né, por 2-0, e segue em primeiro lugar com um ponto a mais do que o Atlético, por conta da rodada passada, na qual o Atlético perdeu e o Goiás venceu, né? Então estamos em segundo colocado, aí temos a Aparecidense, Vila Nova na sequência e o Craque em quinto colocado. Essa é a ordem, né, dos 5 primeiros colocados aí do campeonato. Espero ver que mais dessa gana do Atlético. Deixa eu dar minhas notas aqui, né? Pro Ronaldo, cara, eu não tenho nem como dar nota pro coitado do goleiro que nem trabalhou. Quando foi acionado, fez as defesas. Pra mim, nota 10. O Ramon e o Lucas Gasal tiveram que enfrentar um ataque muito frágil da equipe do Morrinhos. Não tomaram gol. Mais uma partida, segunda partida do Atlético nesse campeonato que o Atlético não toma gol. Então vou dar 2-10, um pra cada um, por não terem tomado gol. Graças a Deus. O Jefferson foi muito mal. Eu vou dar uma nota 6 só porque nós ganhamos. Porque realmente foi bem abaixo. Muito fraco. Apoia pouco. Marca a distância. Assim, é meio sumido no jogo. Então não curti. Nota 6. O Rodrigo Soares apoiou também, mas também foi discreto. Eu daria um 7 ou 8. O Haldney não foi acionado para defesa. Pouco aparece no ataque, porque também não é o papel dele. Não é. Ele tem que ser mesmo aquela âncora defensiva para fazer a marcação em primeiro momento ali, né? E quando precisou, fez isso. Então eu vou dar para ele uma nota 9. O Moraes não é volante. Como volante, não fez nada grandioso. Mesmo assim, ele aparecia como um elemento surpresa, porque ele tem características ofensivas. Ele não é defensivo, então ajudar na marcação não é o papel dele. Não é muito a cara dele. Mesmo assim, o jogo foi muito fácil, ele fez o que precisava fazer, foi responsável inclusive pelo pênalti, né, que ocasionou o primeiro gol, então dou pra ele também uma nota 9. Inclusive o Jefferson foi substituído, né, eu vou falar também da substituição. O Shailon desfilou por conta da marcação a distância do Morrinhos. O Shailon podia fazer o que ele queria, se movimentava, finalizou, fez o gol de pênalti, fez um gol anulado, então beleza. Com isso, eu dou uma nota 10 pro Shailon. Na frente, o Bruno Tubarão fez a melhor partida dele com a camisa do Atlético. De longe, posicionou no lugar certo, armou as jogadas, cruzou certinho, fez o trabalho que tem que ser feito de um atacante de ponta esquerda como ele fez nesse jogo. Pra mim, nota 10. Luiz Fernando também apareceu bastante, mas não foi tão bem quanto os outros jogos, mas foi bem também, né, junto com toda a equipe. Eu dou uma nota 9 pra ele. O Ayrton fez um gol, apareceu, buscou as jogadas, não teve medo de se disponibilizar ali para poder fazer as jogadas individuais, as recepções, os cruzamentos a receber. Então pra ele também dou uma nota 9. E aí nas substituições tivemos o Daniel, que pra mim ainda não se encontrou. Ele tem medo, ele ainda tá meio preocupado ali. Não sei se ele ainda tá pesando, né? A perna ainda tá pesando por estar jogando numa equipe já nos profissionais. Perdeu um gol feito no final do jogo. Então pra mim eu vou dar pra ele uma nota 7. No lugar do Jefferson foi o Daniel. Entrou também o Kelvin, que jogou bem, fez uma partida legal quando entrou. Vem fazendo boas partidas, dou pra ele uma nota 7, 8. E pro Eduardo Souza eu vou dar pra ele uma nota 9, porque ele fez realmente boas substituições. Mas eu não vou dar 10, porque esse jogo foi muito fácil. Muito fácil. Eu quero ver ter esse raciocínio e esse pensamento rápido pra fazer as substituições num jogo grande. Quando você pegar uma equipe bem mais qualificada. Daqui no Campeonato Goiano, a gente tem que falar de equipes como Craque, Aparecidense, Vila Nova e Goiás. São essas as equipes mais qualificadas. E o Anápolis, que também tem uma defesa muito bem postada e é uma equipe que venceu o Atlético aqui, né? Então quando enfrentar essas equipes é que a gente vai saber
realmente como é que tá aí essa qualificação do time e do técnico, né, para enfrentar situações adversas como essas. Contra o Morrinhos foi um passeio, foi um jogo treino, venceu como tem que vencer, dominando. Não vou fazer festa por conta disso, também não vou ficar triste, obviamente. Vou pontuar aquilo que eu acho importante pontuar. Se você concorda comigo, deixa nos comentários aqui embaixo. Discorda de mim? Tá perfeito, não tem problema. Também comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais, eu peço que você curta aqui o vídeo para poder ajudar na divulgação. Comenta aqui também, né? Deixa seu comentário e se inscreve no canal para acompanhar os próximos lançamentos. E por hora é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.